Sabia que mesmo negociando a sua dívida direto com o Serasa, com muito desconto, ainda assim você pode sair no prejuízo? É isso mesmo. E nesse vídeo eu vou te mostrar um outro jeito de você negociar suas dívidas com um desconto ainda maior. Então fica comigo porque eu vou te dar um passo a passo super simples de tudo que você precisa saber e fazer para poder se livrar das suas dívidas. Para isso, primeiro você precisa entender o que geralmente acontece. As instituições financeiras, elas querem passar uma boa imagem para os grandes investidores, os grandes acionistas, para mostrar melhor eficiência e equilíbrio. O que elas fazem? Elas vendem os créditos prescritos, os chamados créditos podres por preços baixíssimos. E se você não sabe o que é um crédito prescrito, calma que eu vou te explicar. Então vamos supor que você tem uma dívida com o banco, que essa dívida perdurou por anos e o banco ele tem um prazo que ele pode te cobrar judicialmente. E depois que esse prazo acabar, ele não pode mais te cobrar de forma judicial. E esse prazo é de 5 anos. Então, se o crédito que o banco tinha com você, você devia para ele tinha um crédito e prescreveu, não quer dizer que sua dívida simplesmente acabou. Quer dizer que ele não pode mais te cobrar judicialmente. É simplesmente por isso que existem empresas especializadas em cobrança que vão cobrar esse crédito. Então essas empresas, elas assumem o risco comprando uma dívida que já está prescrita. Por quê? Porque ela vai cobrar por um preço muito baixo, porque o banco, ele vai vender, Ele não pode mais cobrar judicialmente, ele não pode mais fazer nada. Aí essa empresa vai comprar essa dívida, ela vai ser a nova credora e ela vai te oferecer com descontos supostamente vantajosos. Mas por quê? Porque ela comprou por um valor tão baixo que o desconto que ela vai te dar, você vai imaginar que vai ser um desconto muito alto, quando na verdade ela pagou muito mais baixo ainda. Essas dívidas que aparecem no site do Serasa, aqueles feirões de limpa-nome, com dívidas de originalmente R$2.000 e agora tá R$900, R$500. Você vai imaginar, nossa, o desconto tá muito alto. Quando na verdade essas empresas vão lucrar porque você vai pagar uma dívida que já tá prescrita. Então fica comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar em 3 tópicos qual a melhor saída. O primeiro ponto é por que você não deve negociar diretamente com o Serasa. O segundo é como funciona essa venda de dívida. E o terceiro é o que você precisa fazer. Então vamos para o primeiro ponto. Por que você não deve negociar direto com o Serasa? Porque, como eu disse antes, essas empresas especializadas em cobrança, elas compram aquela dívida depois de 5 anos, depois que já prescreveu. E elas vão cobrar de você um valor bem acima do que ela pagou, claro, para ela não ficar no prejuízo. Até porque ela assumiu um risco de comprar uma dívida que ela não vai poder cobrar judicialmente. E como elas são especializadas em fazer a cobrança, ela vai ficar te perturbando, vai ficar te ligando até você pagar, sendo que na verdade você não tem mais a obrigação jurídica de pagar porque já prescreveu. Mas claro, como elas vão te oferecer um desconto que é aparentemente muito vantajoso, então você vai acabar aceitando, vai achar que saiu no lucro, quando na verdade quem saiu no lucro foi a empresa que comprou a dívida que você tinha com o credor originário. Então, Letícia, quer dizer que o certo é não pagar as dívidas e ficar por isso mesmo? Não, calma. Eu só tô te mostrando uma outra forma de você negociar, de você sair com um desconto ainda maior. Então fica comigo que até o final do vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso e você vai se livrar dessas dívidas. O segundo ponto que você precisa entender é como funciona a venda da dívida. No direito, a gente chama isso de cessão de crédito. Quer dizer o seguinte, o credor, vamos imaginar o banco, você tem uma dívida com o banco, ele vai ceder o crédito dele para uma outra empresa. Então agora ela é titular desse crédito. É para ela que você vai estar devendo essa dívida. E essa cessão de crédito, essa venda de dívida, ela não depende da sua autorização enquanto devedor. Você não precisa autorizar que o banco venda a dívida dele para uma outra empresa. Não precisa. Mas você, enquanto devedor, precisa ser notificado que ocorreu a cessão de crédito, para que essa venda tenha eficácia em relação a você. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você é um devedor, você está devendo para o banco. Aí o banco, ele foi lá e vendeu a dívida para a empresa especializada em fazer a cobrança. E você não foi notificado, você vai lá e vai pagar a sua dívida para o banco. Bom, ele não é mais o credor, Ele vendeu a dívida para outra empresa. Agora é a empresa que é a sua credora e é para ela que você deveria pagar. Mas você é devedor e você não foi notificado, não tinha como você saber disso. Então, o que vai acontecer? Se você pagou para o banco, para o credor originário, não tem problema.
problema, não tinha como você saber. Ou seja, se não houve notificação para o devedor, a cessão de crédito não tem eficácia para ele. Se ele pagou errado, é porque ele não tinha como saber, ele não foi notificado. Agora, se você é um devedor e você foi notificado e mesmo assim pagar para o credor errado, aí sim não vai ter o que fazer. Porque no direito a gente costuma dizer que quem paga mal paga duas vezes. Então, se você sabia da venda dessa dívida e mesmo assim pagou o credor errado, você vai ter que fazer de novo o pagamento, mas agora para o credor certo. Mas essas vendas de dívidas que as instituições financeiras fazem para as empresas especializadas em cobrança, geralmente não tem muita formalidade, né? Elas pegam contratos de crédito, planilhas com o nome de todos aqueles devedores e simplesmente vão cobrando, sem ter aquela formalidade que exige. Geralmente, elas não têm base documental para cobrar você. Então, se você tinha uma dívida com o banco e agora quem está cobrando essa dívida é uma outra empresa, exige o documento que comprove que o banco vendeu essa dívida para a empresa, né? Que comprove a cessão de crédito, para você não cair em um golpe. E agora vamos para o ponto-chave desse vídeo. O que você precisa fazer? Qual a melhor saída? Mas antes, se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever e dê o seu like para ajudar a gente nesse canal. Então, gente, quando vocês entrarem lá no site do Serasa e verem aquelas dívidas com descontos bem altos, tenta negociar diretamente com o credor originário, porque já que a dívida prescreveu, ele não pode mais cobrar você judicialmente. Então, se aquela cessão de crédito foi feita ali sem nenhuma formalidade ou nem foi feita direito, simplesmente tem outra empresa falando que agora é a titular da dívida, né, tá cobrando de você, tenta primeiro negociar com o credor originário. Por quê? Porque se a dívida já está prescrita, ele não pode fazer mais nada, não pode te cobrar judicialmente. Então, se você, por livre e espontânea vontade, quiser se livrar daquela dívida, quiser pagar ela, indo até o credor originário, ele pode te dar um desconto ainda maior, porque se você não pagar, ele não vai poder fazer nada mesmo. Então, para ele, é muito mais vantajoso que você pague um valor, ainda que seja mínimo, do que não pagar nada. Mas você pode ficar na dúvida, mas e se a dívida já foi vendida, como é que eu vou saber? Bom, tenta buscar resolver com o credor originário. Tenta negociar diretamente com ele em vez de negociar lá pelo site do Serasa. Porque se a cessão de crédito não foi formalizada, não foi feita da forma correta, é melhor você tentar resolver com ele, porque ele pode te dar um desconto ainda maior. Agora, se ele te mostrar que a venda da dívida foi feita de forma correta, que houve sim a cessão de crédito, aí sim, se você quiser mesmo pagar essa dívida, lembrando que se está prescrita, você não tem a obrigação legal, mas se você mesmo assim quiser pagar, você pode. Então, se tiver tudo certo, né, houve cessão de crédito, você paga para aquela empresa especializada em cobrança. Para você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigada. E eu espero que você continue conosco, se inscrevendo nesse canal, autorizando aí as notificações para você não perder nada e ficar bem atento com os seus direitos do dia a dia. Muito obrigada, pessoal, e até mais!